Boa noite, queridos. Aqui quem fala, pastor Hélio Pilvezan. Estamos aqui na igreja de Interlagos, né? E você, se porventura você chegou aqui até nós através do YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja. Deixa eu só abrir aqui um texto padrão que eu tenho que ler aqui. Hoje é dia 27/7/2025, estamos aqui no culto da família, que acontece todo domingo às 18 horas. Temos também às terças-feiras a Escola da Doutrina Bíblica, que acontece às 20 horas, toda terça-feira. Então você também pode vir participar conosco aqui, né? O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá nos encontrar, e os nossos horários de culto também. Tem um botãozinho no canto superior direito que é o ao vivo, e lá você vai poder participar dos nossos cultos. Todos os nossos cultos são gravados e estão disponíveis no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Também temos Instagram e Facebook. Siga-nos lá. As perguntas podem ser encaminhadas para o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. E aí você pode conversar conosco também através do WhatsApp. Meu WhatsApp está lá nessa página. Queria pedir para que você comente, curta, compartilhe e diga de que cidade você está nos assistindo. Assim as nossas gravações alcançarão relevância no YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e seja bem-vindo. Então, ditas essas palavras, vamos então à mensagem de hoje. Maravilha. Queria que você fechasse os olhos, fazermos uma breve oração. Jesus querido, obrigado por este culto. Peço que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal. Aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso amor, que o Senhor possa nos abençoar, trazendo, Senhor, a tua mensagem vinda do teu coração para a tua igreja, Senhor. Peço que abençoes as pessoas que estão assistindo a gravação também, Senhor. Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus. Então, hoje eu vou falar com vocês a respeito de um assunto que é a tal da superstição, né? Superstição. Vou falar um pouquinho sobre essa questão da superstição, né? E nós precisamos falar um pouco sobre isso, porque existe superstição na natureza humana. Quando ela não compreende adequadamente o mundo espiritual, ela foge para crenças que muitas vezes não fazem muito sentido. Então, vamos começar com 2 Coríntios 10. Vamos lá. 2 Coríntios. Aqui, achei. Deixa eu só dar um ok aqui. Tá aparecendo aí direitinho para vocês, né? Maravilha. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3-6, ele fala assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Estamos prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Né? Destruindo conselhos, né? através do entendimento da palavra de Deus, né? Nossas armas são poderosas, mas não são carnais, elas são espirituais, né? Então vamos tocar nesse assunto da superstição, né? Vamos entender um pouquinho sobre a superstição. A superstição, ela está ligada à falta de entendimento do mundo espiritual. Então, quando você não entende bem o mundo espiritual, qualquer coisa que se diga ou que se fale a respeito desse mundo espiritual que você não conhece,
você vai acabar desenvolvendo uma certa superstição. A superstição, ela é um medo que se tem das coisas que não se conhecem. Estou dizendo no mundo espiritual. Então, uma pessoa supersticiosa, ela passa em frente a uma igreja e faz com aquele sinal da cruz dos católicos, né? Ou então, o sujeito fala assim, bom, usar roupa íntima, branca, no começo, no dia 1 de janeiro, dá sorte, traz dinheiro, né? Sorte. Eu não sou muito bom em superstição, então não vou saber dar muitos exemplos, não, tá? Mas a superstição está ligada ao desconhecimento do mundo espiritual. O que é sorte? Vamos atrair boas energias. Você já ouviu essa frase, né? E esse lugar tem uma energia negativa, vamos atrair boas energias, né? E aí eu, como físico que sou, né, eu fico me perguntando, será que essa pessoa sabe o que é energia? Com certeza não sabe. Não faz a menor ideia do que é energia. Né? Dentro da física, energia não tem nada a ver com isso aí que você está falando, não. Né? O problema, irmãos, é que eu sou da área de exatas. Então, eu sou, assim, uma pessoa bastante pragmática quando se diz a respeito da lógica, né? Eu tento levar a lógica enfim. Bom, a superstição, ela está ligada à falta de entendimento das coisas, né? A sorte, por exemplo. A sorte não existe, ou se ela existe, ela está no mundo espiritual, né? Então, eu lembro que o meu sogro era um sujeito muito sortudo, sabe? O cara que andava na rua achava dinheiro na rua, sabe como é que é? O meu sogro era assim, estava andando, tal, de repente tropeçava lá numa moeda de 50 centavos, de repente tropeçava numa nota de 10 reais. Era assim, o meu sogro mas ele não era supersticioso, não. Meu sogro era um crente, muito crente, uma bênção de crente. Então, a superstição está ligada ao desconhecido. Por exemplo, existem muitos fenômenos físicos que até pouco tempo não se explicava, não se falava. Então, o que acontece? Alguns fenômenos físicos que não se tinha uma explicação, achava-se que aquilo era do mundo espiritual, né? Eu dou sempre o exemplo do fogo fátuo. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, né? O fogo fátuo era o seguinte, quando você tem uma decomposição de um corpo, vamos supor, um animalzinho morre e tal, não sei o quê, em algumas condições de ambiente ali, algumas condições são favoráveis à formação de determinados gases na decomposição. E esses gases, na presença de oxigênio, principalmente gases fosforados, eles acabam entrando em combustão espontânea, né? Essa combustão espontânea, imagina, você está andando no meio do mato, né? De repente você vê uma bola de fogo, ou alguma coisa assim. Você imagina a pessoa que mora lá no interiorzão, que mora numa fazenda, num sítio, numa propriedade bem rural, o cara está de noite, indo para tal lugar, de repente ele encontra uma bola de fogo, o cara morre de medo, né? Morre de medo. Ou então, um animal que balança um arbusto, tal, ele vai falar, é o Saci Pererê, e não sei o quê. Sabe, esse tipo de coisa, assim. Então, por exemplo, existe um fenômeno físico chamado de fogo de Santelmo. Já ouviu falar de fogo de Santelmo? O fogo de Santelmo acontece quando você acaba, por atrito, fazendo a carga elétrica num determinado corpo, e esta carga elétrica acaba se descarregando em algum lugar, formando uma espécie de uma faísca. Então, isso daí é chamado de fogo de Santelmo. Agora, uma pessoa que não tem entendimento, ela vai achar que aquilo é coisa do demônio, ou aquilo é coisa do capiroto, sei lá o quê. Então,
Veja, a superstição, ela está ligada ao desconhecimento, né? Por isso que Paulo fala ali naquela carta, né? Na carta segunda aos Coríntios, ele fala ali, vou botar aqui de novo para vocês verem, né? Ele fala assim, ó, porque as armas, um pouquinho antes, né? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. Como é que se destrói os conselhos? Através do conhecimento. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha, conhecimento aqui. E levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Então, está aí. Está ligado a essa questão do conhecimento. Quando você passa a conhecer as coisas de Deus, aí quando você passa a conhecer as coisas do mundo espiritual, que é o que os apóstolos, que é o que Jesus veio fazer para nós, é nos dar entendimento das coisas espirituais, né? É isso que ele veio fazer. Falei isso domingo passado para vocês. Então, nós precisamos entender as coisas espirituais, né? Quando a gente entende, aí você não dá bola para a superstição, né? Quer ver um caso clássico de superstição? É o caso do zodíaco, né? O horóscopo do zodíaco lá. Os horóscopos do zodíaco, eu até peguei umas definições aqui de uma pregação antiga minha que diz o seguinte: o significado do horóscopo, né, é o diagrama das posições relativas dos planetas e dos signos zodiacais num momento específico, como o nascimento de uma pessoa. Usado pelos astrólogos com a intenção de inferir ou, né, de concluir sobre o caráter e traços de personalidade e prever os acontecimentos da vida de alguém. Queridos, eu sou físico. Então, as questões de superstição, de posição de planeta, irmãos, é absolutamente ineficaz, né? A palavra signo significa sinal, né? Marca. Então, como a gente tem 12 meses, tem 12 signos, né? Então, um mês, um signo para cada mês, né? E ali você tem o seu signo. Para vocês verem como o negócio é tão falacioso, por exemplo, eu nasci dia 20 de fevereiro. Aí o pessoal pergunta, professor, qual é o seu signo? Aí eu digo, você sabe que eu não sei? Porque toda vez que eu fui consultar a respeito do meu signo, alguns dizem que começa no dia 20, o signo de peixe. Tem outros que dizem que é no dia 19. Então, peraí, é 19 ou 20? Eu nunca sei. Então, eu não sei se eu sou de peixes ou não sou de peixes. E se eu for de peixes, não muda nada para mim. Para mim não muda nada. Então, como eu não acredito, não muda. Para mim não tem valor nenhum, né? E aí a gente vê assim os jovens, principalmente os mais jovens, eles estão sempre indo lá buscar alguma coisa no zodíaco para entender a sua própria vida, né? Marcando assim traços de pura insegurança. Insegurança com relação ao futuro, ao convívio social. E o zodíaco, ele é absolutamente antropocentrista, ou seja, está focado no homem, né? E quando a gente vê que o mundo espiritual, quem realmente busca a vida espiritual,
vai perceber que essas coisas, elas estão centradas em Cristo e não no homem. Percebe? Então, o sujeito que é muito supersticioso, ele normalmente ele é um egoísta, ele é uma pessoa egocentrista, insegura nos negócios, é incapaz de assumir os seus próprios atos. Há um certo nível de covardia também nessa história, porque ao invés de você buscar você resolver, você fazer, não, você tenta responsabilizar o signo. Ah, aquele dia não estava bom para fazer negócios. O signo diz, o zodíaco diz que este dia não é um dia bom para fazer. Se eu fizer negócios hoje, quase certo que não vai dar certo. E assim vai. Né? Bom, aí dá para você inferir um monte de coisas, né? Então, essas pseudociências aí, como né, a astrologia, ela se apoia única e exclusivamente na insegurança humana. O que é normal, quem não é inseguro, quem não tem um certo nível de insegurança em alguma área da sua vida, todos nós, percebe? A vinda de Cristo, a obra de Cristo, que é uma obra real, verdadeira, ela veio tratar da nossa insegurança com relação à morte. Né? Ou não? Jesus nos promete a vida eterna. O que é a vida eterna? É viver para sempre, ninguém quer morrer. Então, Jesus, ele veio tratar da nossa insegurança com relação ao mundo espiritual. Agora, as pessoas que pautam, balizam a sua vida nessas questões supersticiosas, são pessoas extremamente inseguras. Porque se eu passar em frente a uma igreja e não fizer o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, algo de ruim vai acontecer comigo. Aí acontece alguma coisa ruim, você fala, é porque eu não fiz tal coisa. Ou seja, você percebe como isso é um viés demoníaco, um viés absolutamente satânico. Nós não podemos balizar a nossa vida naquilo que os astros diz. Não. Nós temos que balizar a nossa vida na obra de Cristo, na personalidade de Jesus. É isso. A Bíblia não fala que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito? Então, a base da minha vida é a obra de Cristo. Eu não posso simplesmente achar que algo pode acontecer porque eu não cumpri determinada coisa dentro da minha superstição. Ou vou lá no dia 1º de janeiro, à meia-noite, eu vou lá na praia dar 3 pulinhos em 3 ondinhas. Para que a minha vida dê certo. Já viu isso? Aí tem gente que anda com um galinho de arruda em cima da orelha aqui, ó. Um galinho de arruda. Por quê? Para espantar os maus espíritos. Você quer espantar mau espírito? Obtenha o favor do Espírito Santo. Aí sim. Não precisa falar mais nada, né? Tá certo? O único que espanta mesmo é o Espírito Santo, é o nome de Cristo. Não adianta. E existe também, irmãos, uma vertente que diz que tudo que é bom é correto. Né? Já dizia Roberto Carlos, uma das músicas dele lá, sei lá, ele diz assim, tudo que é bom ou é ilegal ou é imoral ou engorda. Né? Tudo que é bom ou é imoral ou é ilegal ou engorda. Então, irmãos, veja, a nossa vida tem que ser pautada no amor de Cristo, na obra de Jesus, né?
na operação do Espírito Santo. É isso que a gente tem que pautar na nossa vida. E você já pode ter percebido também que quando você vai numa pitonisa, numa feiticeira, numa bruxa, numa bruxaria, alguma coisa, né? Quer dizer, espero que vocês não vão, né? Espero que isso não aconteça. Mas essas pessoas sempre vão falar sobre comportamento humano. Sempre com relação ao caráter pessoal. Essa é a origem desse tipo de superstição, né? Eu escrevi umas coisinhas aqui que eu quero ler para vocês. Pelo conceito de ciência, porque vocês sabem que eu trabalhei algum tempo com ciência, né? Então, pelo conceito de ciência, essas previsões zodiacais, essas previsões de feitiçaria, de leitura de mão, e essas leituras do fundo da xícara de chá, ou búzios, sabe, essas tranqueiradas toda aí, não pode ser considerado científico, pois, para que seja científico, irmãos, é necessário, para que algo seja científico, é necessário que o experimento seja reproduzido. Isso é ciência. É você pegar uma coisa e reproduzir aquele experimento. Um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas características de fenômenos e fatos, e formulados de maneira metódica e racionalmente. Eu fiz mestrado em física nuclear. O meu experimento que eu fiz, ele é reproduzível. Eu fiz medidas nucleares de baixa intensidade, de radiações de baixa intensidade. E aí a gente colocou isso dentro de uma equação matemática. Então você consegue pegar o meu experimento, o experimento que o Hélio fez, e reproduzir. Se você tiver todos os mecanismos, dá para fazer e você vai obter os mesmos resultados que eu obtive. É assim que funciona a ciência, né? Então, não. Esse tipo de como é que chama? De astrologia e bruxaria e leitura de mão e essas coisas não é ciência, é uma pseudociência. Uma ciência falsa. Agora, nós cristãos somos adeptos de Cristo. Nós somos adeptos daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós começamos, quando aceitamos a Cristo e quando nós vivemos uma vida cristã verdadeira, plena, a gente começa a entender o que acontece no mundo espiritual. E eu já falei aqui uma vez eu estava assistindo um podcast de um renomado teólogo importante da teologia brasileira, cristã brasileira, protestante, né? Ele falou tanta besteira que eu desliguei o podcast e falei assim, eu não vou ficar ouvindo esse cara falar asneira. O cara nunca leu a Bíblia. O cara não sabe o que está escrito na Bíblia. Meu Senhor Jesus. Ou a gente adapta a Bíblia àqueles que estão ouvindo para que eles possam ouvir de maneira mais mansinha e não se chocar com as verdades bíblicas? Não. O cristão, ele é adepto dos ensinamentos de Cristo. Ele tem que entender o funcionamento do mundo sobrenatural que está inserido e que pratica. Então, querido, quando você ora a Deus, você ora de uma maneira específica, ensinada por Cristo.
Jesus ensinou-nos a orar. Os apóstolos nos ensinaram. Percebe? Dá um jeito lá para mim, por favor. A cachorra tá resmungando aqui. Então, nós precisamos... Quando a gente se converte, nós passamos a entender como funciona o mundo espiritual. Paulo, os apóstolos, todos eles nos ensinaram isso. E nós temos que confiar. Ora, se você é crente, se você é cristão, então você tem que confiar naquilo que está escrito na Bíblia. Eu poderia dar aqui diversos conceitos, mas vou destacar aqui alguns conceitos do cristianismo. O primeiro é o amor, né? Que é o ponto central do cristianismo. Não é o antropocentrismo, é Cristo sendo o centro da nossa vida. Não posso me colocar como centro. O que importa para o cristão é o engrandecimento de Cristo. Ele merece a honra e a glória, não eu. Eu não quero honra e glória, eu quero dar honra e glória a Cristo. É assim que tem que ser o cristão, né? A nossa conduta de vida tem que expressar isso. A nossa vida tem que ser pautada na obra de Cristo. Então, Jesus falou assim, olha, maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Nós temos que fazer isso. Se eu precisar dar a vida para minha esposa, eu dou. Porque Jesus deu a vida pela igreja. Ou eu levo aquilo que eu aprendo a sério, ou eu me torno um crente meia boca, morno. Um crentinho mequetrefe. Nós devemos conduzir as nossas vidas no evangelho, não numa ciência sobrenatural, numa pseudociência sobrenatural. Não, a minha vida está pautada em Cristo, não na posição dos astros. Não no sinal da cruz que eu faço quando passo em frente a uma igreja. Ou a minha vida não está baseada nos 3 pulinhos que eu dei na praia no primeiro dia do ano, ou na roupa íntima branca que eu estou usando. Percebe? Ou na hora de cortar o bolo, tem que cortar de baixo para cima e fazer um desejo. Percebe? Então, irmãos, esse desconhecimento do mundo espiritual resulta nisso, nesse tipo de conduta. A gente esquece de Cristo. 90% do povo brasileiro é cristão, mas é supersticioso. É questão de nome. Então, eu quero fazer aqui falar algumas coisas aqui para vocês, né? Nós temos que fazer algumas escolhas, né? A primeira escolha é transbordar o amor de Cristo dentro de nós. As nossas intenções devem refletir as intenções de Cristo. Nós vamos fazer escolhas contrárias à nossa maneira usual de ser. Nós devemos estar preparados, como Paulo estava preparado, para perder coisas. Filipenses 3, de 4 a 12, que Paulo fala. Quer ver? Já que estamos registrando aqui, né, vamos ler só um pedacinho para Filipenses 4. Perdão, 3. De 4 em diante.
Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que era ganho, reputei-o por perda. Está aqui, ó. A gente tem que estar preparado para perder coisas. Coisas que a gente dá valor. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Olha lá, conhecimento. Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Tem algumas traduções que falam esterco. Percebe? Então a gente precisa estar preparado para perder algumas coisas. Cristo tem que ser exaltado nas nossas atitudes. Quando você for fazer algo, aquilo que você está fazendo tem que refletir a obra de Cristo. As áreas das nossas vidas que devemos conduzir de maneira a refletir o amor de Cristo. Um bom crente é aquele que quer ouvir a voz do Espírito Santo e está disposto a cooperar com o reino de Deus. É aquele que aceita a simplicidade do evangelho, entende a doutrina santa, está disposto a aprender e praticar o que aprendeu. É isso que a gente espera de um crente. É isso que Jesus espera da gente. Nós devemos nos policiar para que não venhamos a transtornar o evangelho de Cristo e adaptá-lo conforme a nossa conveniência. Sabe aquele crente que fala assim, esse padrão é muito alto, isso é naquela época, Jesus falou para aquele povo, hoje não se aplica. Até teve uma vez, já contei aqui para vocês, veio uma pessoa aqui, quando a igreja funcionava aqui dentro da minha casa, aqui é onde eu estou aqui mesmo, essa pessoa veio e quis conhecer, né? Tudo bem, a pessoa sentou aí e tal, não sei o quê. E lá pelas tantas ela pega e fala assim, mas Jesus não vai, ele não vai se importar se eu dormir com o meu namorado. Afinal de contas, o mundo evoluiu. Né? A moça falou desse jeito, querendo justificar o pecado, né? Eu falei assim, não, nós continuamos. O mundo espiritual não evoluiu. Nós evoluímos algumas técnicas, algumas coisas, a eletricidade, os automóveis, o avião, isso e aquilo, a comunicação está evoluindo, mas nós, espiritualmente, continuamos com os mesmos pecados. Continuamos a mentir, continuamos a um monte de coisa, a nos prostituir, a fazer isso, fazer aquilo, nós continuamos os mesmos. Nós não mudamos. O homem é o mesmo ser. A diferença agora entre nós e 2000 anos atrás é que se eu quiser viajar para os Estados Unidos, eu pego um avião aqui em Guarulhos e vou lá. Se eu tiver com um problema sério de saúde, eu vou lá no médico, ele me abre aqui e faz o que tem que fazer. Naquela época não tinha óculos, tem um óculos para enxergar melhor. Irmãos, nós precisamos confiar na sã doutrina. A sã doutrina, ela é completa, ela é suficiente para as nossas vidas. Nós precisamos ter hábitos cristãos, genuínos. Abandonar hábitos antigos que dá munição para o diabo, para nos acusar depois. Né? O supersticioso considera o cristianismo apenas uma filosofia. É só isso. É mais uma filosofia religiosa. Isso que o supersticioso faz. É para os outros.
O nível é tão alto que jamais alcançarei. São situações que não se aplicam a mim, porém aos outros. Percebe? Isso é o supersticioso. O supersticioso é aquele que quer obter vantagens no mundo espiritual sem esforço. Percebe? É aquele que quer terceirizar a responsabilidade. O que significa terceirizar a responsabilidade? Não vou fazer negócios hoje porque o meu horóscopo diz que hoje não é um dia bom para eu fazer negócio. Pronto, terceirizei o meu trabalho. Terceirizei. Aquele acidente aconteceu porque naquele dia a conjunção do astro tal no astro tal na posição X causou aquele acidente. Percebe? Está tudo terceirizado. Então, você já pensou se a ciência fosse supersticiosa? Já pensou? Nós não teríamos nada da evolução técnica que a gente tem hoje. Percebe? A superstição, ela teria bloqueado todo e qualquer avanço científico. Enfim, irmãos, se você é uma pessoa supersticiosa, eu sugiro que você aprenda mais sobre o mundo espiritual e quem é que rege, como funciona o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, o qual eu vivo, é onde o Senhor Jesus reina. E a Ele, somente Ele, é o meu padrão de vida. Ele é o meu padrão. É nele que eu tenho que mirar. É nele que eu tenho que olhar. Tá bom? Então, eu espero que você tenha aproveitado bem essa palavra e que Deus possa te abençoar e que você pare de ter medo do mundo espiritual. Creia em Jesus, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Aprenda coisas novas do mundo espiritual. O único lugar que a gente pode aprender mesmo, que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é aqui, ó. Bíblia Sagrada. Aqui está tudo que a gente precisa aprender sobre o mundo espiritual. Não no zodíaco, sabe? Ou em ciências de astrologia e feitiçaria e leitura de mão. Não terceirize a sua responsabilidade espiritual. Tá bom? Vamos orar. Fecha seus olhos, mesmo se você esteja assistindo a gravação, não tem problema nenhum, vale. Fecha os olhos. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tem alegrado com a tua presença, tem nos dado alegria, Senhor, nos dado entendimento, conhecimento sobre o mundo espiritual. Peço, Deus, que tu venhas abençoar aqueles que estão assistindo essa gravação, que o Senhor os convença do teu amor, da tua obra, da obra da cruz, aquela cruz terrível que o Senhor passou, mas venceu. Então, Deus, eu peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.